Fala galera, sejam bem-vindos. Estamos aqui de volta fazendo uma pequena análise e sugestões de mudanças para os decks de Commander. Estamos no penúltimo vídeo e vamos dar uma olhadinha agora em Kalamax, que é o comandante Temur desse ano, dos decks de Ikoria. Então, ele é um elemental dinossauro, 4 mana, 4/4. Toda vez que você casta sua primeira mágica instantânea em cada turno, então observe que conta tanto no seu como de qualquer outro oponente. Então você pode tirar uma vantagem em relação a isso, porque você pode tentar castar uma mágica instantânea em cada turno. Se ele estiver virado, né, o Kalamax, você pode copiar aquela mágica. E você pode escolher novos alvos para cópia. Isso é bem forte e observe que é apenas para mágicas instantâneas, então não vale para feitiço. Porque quase sempre, né, que a gente tem um efeito que vale para instantânea, também vale para feitiço, mas nesse caso é apenas instantânea. Então, só atentar quanto a isso. E quando você copia uma mágica instantânea, você coloca um marcador +1/+1 em Kalamax. Eu gostei muito dessa arte e eu acho que ela é uma carta boa, vai proporcionar alguns estilos de jogos, tipo Spell Slinger, talvez. Não sei muito bem, não é muito meu estilo de jogo, mas eu gostei dessa carta. E aí eu separei alguns dados aqui, apenas para a gente dar uma analisada rápida no deck, e depois a gente vai para as melhorias. Então, esse deck veio com 10 ramps, quantidade padrão, ótima. 7 removals, 3 destrói em área, sendo que desses 3, um é um pouco situacional, que é aquele ramp em formato de artefato que gera 2 manas. Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. Então, eu acho pouco essa quantidade, por isso eu resolvi colocar mais um. 4 destroys de artefato e encantamento, sendo que um desses 4 está incluso no removal. E, se eu não me engano, é Beast Within. Que é uma carta excelente, e aí ela remove qualquer permanente. E por fim, 38 terrenos, que é uma quantidade boa, padrão. Gostei bem da estrutura desse deck. Dos decks em geral, dos 5 decks no geral foram muito boas. E aí, antes da gente continuar, eu só queria falar do pacote que eu estou falando em todos os vídeos. O pacote de terrenos que a Wizards resolveu colocar esse ano. Diferente dos outros anos, nos anos anteriores ela resolvia botar em um deck só, e eu não entendi porquê. Nesse ano teve uma pequena melhoria que todos os 5 decks receberam um bom pacote de terrenos. Ainda pode melhorar bem mais, ainda tem vários outros terrenos que pode botar. Os terrenos de Battle Bond, por exemplo, mais Penland, mais Tangleland, enfim. Printar, né, a Tangleland que ainda não existe, por exemplo. Mas, enfim, pelo menos esse pacote aí eu acho legal e espero que continue e melhorem os próximos. Então esse pacote inclui uma Tangleland, uma Penland, uma Myriad Landscape, um Command Tower, um Exotic Orchid e pelo menos uma land rara, né? A maioria dos decks acho que está vindo com bastante lands raras, fora essas outras que eu citei, e isso é bem interessante. O deck de Kalamax, na minha opinião, foi o melhor em termos de base de mana. Ela trouxe aquela carta de Innistrad, eu não lembro agora, o terreno que paga X, um vermelho e um verde. Castle of Run, lembrei. Que dá mais X mais 0 até o final do turno e atropelar. Carta muito, muito boa. Fora essa aí, ela trouxe, acho que umas 3 cartas, pelo menos, raras nesse deck do Kalamax. Então, realmente a base de mana do Kalamax ficou bem legal. Bom, então, aí vamos passar agora para a parte das cartas propriamente. A primeira carta que eu tirei do deck foi Comungar com Lava. Eu até gosto dessa carta, essa carta é interessante, mas não faz sentido porque esse é um deck azul e verde. Você tem os melhores ramps de todo o Magic, então eu gosto dessa carta para deck Boros, talvez, ou Mono Red, enfim, essa não é uma carta ruim, mas é um draw, uma espécie de draw situacional, então por que não abusar do azul e do verde para
esse tipo de slot, né? Por isso eu coloquei aqui a primeira, Factor Fiction. Essa carta é muito boa, mágica instantânea, vai copiar com o Calamax. Essa carta pra mim basicamente tem que ter em todo deck azul, né? Bom, eu coloquei uma segunda sugestão aqui. É a segunda só porque eu acho muito boa essa carta. Acho que encaixa com o comandante, porque o seu comandante vai ganhar muitos marcadores, vai ficar com um poder bem alto. Mas em compensação ela não é mágica instantânea, que é justamente a especialidade de riscar. Eu gosto bastante dessa carta. Vários decks que eu uso verde eu coloco, porque ela vai dar muito draw e além disso você pode jogar alguma coisa de graça. A segunda carta que eu tirei foi Batalha dos Titãs. Essa carta é interessante. Pelo que eu lembro, é a primeira vez que a gente escolhe duas criaturas para lutar e não precisa uma ser sua. Isso é bem legal, você pode escolher do mesmo controlador de um oponente, por exemplo, e fazer com que ele perca até as duas criaturas. Só que ao mesmo tempo ela é um pouco pesada, é custo 5. E além disso, pode não remover aquilo que você realmente está querendo tirar do campo. Porque, por exemplo, se um oponente tem uma criatura, vamos supor, 6/6, e o resto da mesa só tem uma criatura 4/4, você vai pagar 5 manas para destruir a 4/4. Então, geralmente é a criatura mais forte que é o problema. E além disso, ela vai ser destruída, né? Então, se tiver criaturas com indestrutível, você não consegue remover com isso. Por isso eu resolvi colocar Desvio de Realidade. Eu acho essa carta muito boa. Custo 2, muito barato, mágica instantânea. Então você vai copiar com o Calamax. Você vai conseguir remover até duas criaturas copiando com o Calamax. E a vantagem é que você tira qualquer criatura do campo que esteja te atrapalhando por um drawback muito pequeno, né? A Batalha dos Titãs é um pouco pesado e nem sempre você vai conseguir retirar o que você quer. Em algumas situações a batalha vai ser melhor porque você vai conseguir tirar duas criaturas, copiando você consegue tirar mais duas. Mas ainda assim eu acho ela um pouco pesada, para falar a verdade. Mas é uma carta interessante, eu gostei. Se você não tem formas de remoção melhores, por exemplo, o vermelho, você basicamente só tira com dano. Então, essa carta é bem interessante para um deck mono red, por exemplo. A terceira carta que eu tirei foi Tributo ao Selvagem. Eu não sou tão fã dessa carta porque os oponentes vão escolher aquele artefato e aquele encantamento que menos vai atrapalhar. E geralmente vai ser uma pedra de mana, por exemplo. A gente tem muito esse tipo de carta no Commander, né? Então, e causa pouco impacto contra a gente. Então, geralmente não vai atingir exatamente o que você quer. Ele é legal porque você copia com o comandante. E se você quiser conseguir copiar múltiplos alvos, múltiplas vezes, desculpe, você vai conseguir remover muitos artefatos de encantamento do campo. Mas ainda assim, eu prefiro Relic Crusher, porque o Relic Crusher você consegue tirar 2 artefatos e encantamentos por um preço relativamente pequeno a mais, que basicamente seria 1 a mais, né? Porque se você castasse 2 tributos ao selvagem, ficaria custo 4 para sacrificar um artefato ou encantamento. Com o Relic Crush a gente paga 1 a mais, 5 para destruir 2. E aí seria exatamente o artefato e o encantamento que a gente quer. E lembre que se você copiar com o Calamax, aí sim você vai ter muito valor, porque você vai conseguir destruir 4. Lembrando que o Tributo ao Selvagem tem a vantagem de cada oponente sacrificar. Então, numa mesa com 4 pessoas, você vai conseguir remover 3 artefatos e encantamentos. Só que tem essa questão que eu disse. Se a pessoa tiver muitos artefatos e encantamentos, vai simplesmente escolher um que está sendo inútil ali. E esse Tributo ao Selvagem foi só uma carta para você jogar fora. Então eu acho o Relic Crush bem melhor, bem mais... ele resolve pontualmente o problema que você tem, né? A quarta carta que eu tirei, Gigantotério Voraz. Eu não gostei tanto dessa carta, especialmente nesse deck, que não tem nada a ver com sacrifício. Ela é uma carta interessantezinha, porque tem um Devorar alto num deck de sacrifício, talvez ela rode bem.
mas no geral não é exatamente o que eu quero. Eu coloquei aqui 3 cartas de sugestão. A primeira foi o Altisauro do Ápice. Essa sim você consegue limpar basicamente a mesa, né? É muito boa essa carta. Só que em contrapartida é um pouco pesada. Por isso não foi ela exatamente que eu botei no slot desse carinha aí. Eu coloquei aqui mais como sugestão caso você queira uma criatura grande e que lute, né? A segunda sugestão que eu coloquei foi também um cara grande. Foi o Terastodon. O Terastodon é bem grande, bem comum no Commander, porque ele remove até 3 coisas aí da mesa que esteja atrapalhando. O detalhe é que é de não criatura. Então ele não faz exatamente o que o Gigantotério faz, mas ela é uma carta muito boa, vai te dar um corpo muito bom. Se você acha que precisa de mais cartas para remover artefato, encantamento, ele remove terrenos e até mesmo Planeswalkers. Então se você acha que no seu playgroup você está precisando mais desse estilo de efeito, o Terastodon é uma boa pedida. Mas a carta que eu coloquei aqui foi basicamente a mesma função do Gigantotério. E lembrando que eu tinha falado que os Destrói em área estavam em uma quantidade pequena. E aí por isso eu coloquei no lugar do Gigantotério justamente Sunder Demise. Eu acho Sunder Demise uma carta muito boa. Nesse deck ela não vai ser tão incrível assim porque ela é um feitiço. Então ela não vai ser copiada. Só que ela tem um ponto positivo em ser um feitiço. O fato de ser instantânea, você necessariamente copia com Calamax, se ele tiver virado. O Sunder Demise ele não copia necessariamente. O que é bom porque... Quer dizer, com Calamax você não copia, mas você poderia copiar com outras cartas do deck. Mas o fato de não copiar, às vezes é bom porque você pode dar um dano ímpar, por exemplo, em todas as criaturas e não atingir o Calamax. Então vamos supor que a mesa está cheia de criaturas verdes. E a maior criatura é custo 3. Ou então as que estão mais te preocupando custo 3 não, resistência 3. E as que mais estão te preocupando também são de resistência 3. Então você dá um Sunder Demise, por exemplo, alguém está jogando com um deck de ficha. Então você dá um Sunder Demise pagando 3 para o custo X e mais uma vermelha 4 para dar 3 na mesa e o seu Calamax, se ainda não tiver ganhado marcador, ele vai ficar vivo. Se você tivesse que fazer isso com uma mágica instantânea, você teria que pagar... Se o Sunder Demise, por exemplo, fosse uma mágica instantânea, você teria que pagar 2 no X, mais um vermelho, ele seria copiado, então você daria 4 de dano na mesa e o Calamax morreria. Quer dizer, na verdade não morreria por causa do... Ele ganharia um marcador, mas dependendo da situação ele podia morrer. Com o Sunder Demise você faz esse controle melhor. Então eu gosto dessa carta e ao mesmo tempo eu procurei outras formas de destrói em área instantânea e não encontrei. O deck já vem com uma e eu não encontrei outras. O Sunder Demise é legal porque você escolhe a cor, mas podia ser, por exemplo, um Earthquake, algum nesse sentido. A desvantagem seria que não pegaria criaturas com voar, né? Mas eu gosto do Sunder Demise. O fato de ser Sorcerer fica um pouco mais fácil de você controlar e não copiar a mágica e acabar matando o seu próprio comandante. Enfim, a próxima carta que eu tirei do deck foi a Força do Estajuro. Eu não entendi porque essa carta veio. Ele basicamente só cresce sua criatura, mas não tem nenhuma outra sinergia com o deck. Você até tem um pouco de foco Voltron, que você coloca todos os recursos em uma criatura sua. No caso o Calamax, você vai jogar várias mágicas instantâneas, vai fazer ele crescer muito, mas a Força do Estajuro não me agrada porque você simplesmente vai deixar ele grande. Tudo bem que em certas situações você pode atacar, o oponente não bloqueou, em resposta você joga Força do Estajuro e mata aquele oponente, né? Porque você vai copiar a mágica, vai colocar muitos marcadores, vai colocar o marcador do trigger do próprio Calamax. Só que ainda assim não me agrada, o oponente pode ter apenas uma ficha e bloquear. Por isso eu não acho tão interessante essa carta. Eu preferi trocar essa carta aí. Eu acho que tem mágica instantânea melhores, com mais versatilidade para o deck. E por isso eu resolvi colocar a Esfinge da Palavra Final.
A Esfinge da Palavra Final é uma criatura, mas eu já tinha tirado o Gigantotério e por isso eu resolvi colocar a Esfinge nesse slot, para não perder tanto a quantidade de criaturas que vem no deck. E essa é uma carta muito, muito boa. Talvez uma das melhores do deck. Primeiro que ela tem resistência à magia, então ela é muito interessante, ela mesmo se protege. E segundo que evita de ser anulada se você estiver jogando contra outros decks controles. Você vai ter muitas mágicas instantâneas, algumas pesadas, e é péssimo quando você tem uma mágica instantânea de custo 6, por exemplo, que é anulada. Por isso eu adoro o Esfinge da Palavra Final, principalmente nesse tipo de deck. Suas mágicas instantâneas vão estar protegidas. A próxima carta que eu tirei foi Memórias Surreais. Eu gosto dessa carta, entendo ela ter vindo, mas eu acho que tem formas mais eficientes e melhores. O fato de ser aleatório não me agrada tanto. Você até tem um rebote para dar uma recursividade à carta, mas ainda assim, e talvez atingir aquele alvo que você quer do cemitério, mas ainda assim acho uma carta muito superior a Mystic Retrieval. Essa carta sim é muito, muito boa. Primeiro que você vai voltar aquela mágica instantânea que você quer, mas também ela pode voltar um feitiço. Então você pode voltar, por exemplo, o Sunday Demise que eu tinha colocado, se você estiver prisando para uma situação futura. E além disso, ela tem um flashback que dá uma certa recursão à carta. E seria mais ou menos equivalente ao rebote, né? A diferença é que você teria que pagar o custo 3, mas eu acho que compensa demais pagar esse custo extra. Afinal, você vai escolher aquela carta específica que você quer e não simplesmente qualquer uma que vai ser colocada na sua mão. Por isso eu acho muito superior. A próxima carta que eu tirei, Empatia Primal. Não entendi também porque essa carta veio no deck. É mais ou menos o Força do Tajuro. Ele simplesmente vai fazer seu bicho maior. O deck não tem a ver com interações com marcadores +1/+1. Então não entendi o porquê disso. O draw vai ser muito lento. Você vai ter que esperar um turno para dar um draw. Então essa carta não me agrada. Eu acho que eles botaram só para completar mesmo, para botar uma carta nova de Ikoria, mostrar que existe essa coleção para comprar o booster, não sei qual foi exatamente a ideia. Mas essa carta não me agrada, eu acho ela melhor em outros tipos de deck. Bem da cor dela mesmo, Simic, para dar marcadores, mas esse deck especificamente não tem a ver com marcadores. Então, tirei e coloquei Amuleto Primal. Essa sim é uma carta muito boa, porque vai funcionar como uma espécie de ramp, né? Você vai diminuir o custo das suas mágicas instantâneas, que é muito importante para você conseguir castar mais de uma mágica instantânea por turno. Eu sei que com Calamax só copia a primeira, mas ainda assim você pode precisar usar mais de uma, duas, até 3 mágicas instantâneas, e aí isso aí funciona como se fosse gerar 2, 3, até 4 manas para você. E, além disso, ele tem a parte flipada dela, né? Que é justamente a fonte primal. A fonte primal é perfeito, porque além de ser um ramp, ele vira um terreno, você também copia suas mágicas instantâneas. Então, tudo a ver com deck. Eu acho essa carta muito, muito boa para esse tipo de deck. E por isso eu coloquei aqui. E aí, como sétima carta que eu estou tirando, começaram o ciclo de auras. Esse ciclo veio nos 5 decks, as 3 cores de cada deck, né? E é um ciclo que dá Gold, que é atiçar, a criatura encantada. E essas cartas são interessantes, mas eu não acho que está atrelada com nenhuma linha principal do deck, né? O que o deck se propõe a fazer. Por isso eu resolvi tirar as 3 nesse deck e as 3 em todos os 5 decks. Acho que elas se encaixam melhor em outros tipos de deck. E aí eu coloquei Swift Foot Boots. Essa carta é muito boa. A gente já veio no deck com Lightning Greaves. E lembrando que como o deck é um pouquinho de Voltron, eu acho essa carta imprescindível no deck. Ela é muito boa pelo fato de dar resistência à magia e proteger o seu Calamax. Muitas vezes vai ser a sua única criatura no campo. Mas ela tem outra coisa muito importante, que é o ímpeto. Não necessariamente porque você precisa bater, mas porque você precisa virar o Calamax para poder copiar as mágicas. Então, eu acho que essa carta encaixa super bem. Você vai baixar no mesmo turno, você já bate e vira,
e você já pode copiar mágicas no turno dos oponentes. Então essa carta é muito boa. Eu entendo não ter vindo. Infelizmente eu acho que ela e Lightning Greaves deveriam não vir em todos os decks de Commander, mas vir todos os anos nos decks de Commander. Veio o Lightning Greaves, ótimo. Eu acho que para ficar melhor o deck precisa completar com o Swift Footboots, que veio em algum deck desse ano, eu não lembro exatamente qual. Se eu não me engano foi o Abzan. Mas enfim, a penúltima carta que eu estou tirando aqui foi justamente o Ímpeto Psíquico, que é a nossa segunda cartazinha de aura, né? A azul dessa vez. E aí eu coloquei Vontade Insidiosa. Vontade Insidiosa é muito boa porque, além de ser muito versátil, você serve como uma proteção, né? Porque você consegue anular, mas tem tudo a ver com o deck a partir de você copiar as suas mágicas instantâneas. E você também pode redirecionar um alvo caso algo vá te atrapalhar muito durante o jogo. Outra sugestão aqui que eu coloquei pode ser uma dessas duas. Na verdade, as 3 últimas cartas, né, a Vontade Insidiosa, a Vingança Crescente e a próxima, basicamente seria como eu dei 3 opções aqui e você escolhe 2 delas. Eu acho que as 3 são ótimas e encaixam nessa temática de cópia mágica. E justamente é isso que Vingança Crescente faz. Ele copia uma mágica, mas ele tem também um bônus de recapitular. Então, se você jogar do seu cemitério, você vai copiar isso 2 vezes. Então, seu Calamax vai ganhar 2 marcadores. Acho que tem tudo a ver com o deck também. Como eu disse, eu vou mostrar 3 cartinhas aqui. E aí você escolhe 2 para colocar no deck. Acho que tá uma quantidade legal. E aí eu tirei justamente a última carta de aura do deck, né? Do ciclo de Gold. E aí, por último, eu botei Tempestade do Milênio, que também é uma carta que copia mágica instantânea. Essa carta é muito, muito forte. Ela está um pouquinho mais cara, R$10. As outras são bem mais baratas, Vontade Insidiosa e a Vingança. Por isso, eu coloquei aqui também dessa forma, né? Assim você consegue adequar melhor até o seu orçamento. Então, se você achar essa carta um pouquinho cara, você bota as outras 2. Se você achar essa melhor, você bota essa e outra. Então, você consegue variar aí e ter essa versatilidade aí de sugestão, né? Então, essa foi a última cartinha aqui da minha lista que eu separei. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês discordam de alguma carta que eu coloquei ou que eu tirei do deck, deixem aqui nos comentários. Mas acho que essas foram as mudanças que eu via logo de cara assim que melhoraria o deck. Tem algumas cartas que não tinham muito a ver com o deck, mas é comum em todo pré-construído. De forma geral, eu gostei desse deck, especificamente, e de todos os outros. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se encontra no 5º e último vídeo, que é o do deck do Humanos Mardu. Beleza? Valeu!